O Equador acabou de passar por uma nova eleição. Daniel Noboa, o presidente de centro-direita, foi reeleito presidente da República. E a esquerda já tá chorando, alegando fraude nas urnas e dizendo que o Equador está vivendo uma ditadura. O que há de verdade em tudo isso? Quem é Daniel Noboa? Quais foram os resultados que ele teve nos últimos 2 anos de governo? Sim, 2 anos de governo. Por que teve eleição no Equador em 2023? Você vai entender tudo nesse vídeo de hoje. Já avisando, pessoal, ontem a gente lançou o nosso curso de geopolítica, cursodegeopolitica.com.br, o link tá na descrição. Lá você vai ter várias aulas completas de geopolítica comigo, com Sérgio Sacani, que vai dar aula de astropolítica, professor doutor Luiz Felipe Panelli, professor doutor Acácio Miranda, Igor Bevilacqua, várias pessoas nesse curso. Dá uma olhada aqui, o link tá na descrição e as vagas estão abertas. Antes do Daniel Noboa chegar ao poder, o Equador estava numa situação complicada. Por volta dos anos de 2010, o Equador era conhecido por ser um dos países mais seguros da América Latina. Porém, a partir de 2016, tudo mudou. Após o acordo de paz na Colômbia, cartéis de droga começaram a migrar para o Equador, usando o país como uma rota para o narcotráfico. A violência explodiu. Em 2022, a taxa de homicídios já era de 25 por 100 mil habitantes. E em 2023, chegou a incríveis 47 por 100 mil habitantes. Além disso, a economia estava patinando, com desemprego alto e a pobreza afetando quase 30% da população. Protestos como os de 2019 e 2022, liderados por movimentos indígenas, mostravam uma insatisfação geral. O governo de Guilherme Lasso, então presidente, enfrentava uma crise atrás da outra. Eis que chegamos ao ano de 2023. O Equador deveria estar se preparando para as eleições de 2025, que ocorreram agora. Mas aí veio a tal da morte cruzada. E o que é isso? É um mecanismo da Constituição equatoriana que permite o presidente dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas. Guilherme Lasso estava sendo acuado por um processo de impeachment por causa das acusações de corrupção. As acusações eram diversas, de desvios de recursos na Petroequador. Então, ele usou essa carta em maio de 2023. Ele dissolveu o Congresso, acabou com seu próprio mandato e abriu espaço de janela para uma eleição de um mandato presidencial quase que express. E foi aí que Daniel Noboa entrou na cena e venceu as eleições de 2023. Na eleição de 2023, ele enfrentou a Luísa González, que era candidata ligada à esquerda do ex-presidente Rafael Correa. Ele venceu a eleição com 52% contra 48% de votos de Luísa González. Agora, segundo os dados da Comissão Eleitoral, ele já venceu as eleições por 56% a 44%. A diferença é que dessa vez ela não aceitou o resultado das eleições. Ela basicamente disse que teve uma fraude grotesca, que o Equador está vivendo uma ditadura e disse que não vai reconhecer o resultado das eleições. Voy a ser muy clara. En nombre de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los y las jóvenes a los que represento, a los que representamos todos los que estamos aquí. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Hoy más que nunca, queridos hermanos, tenemos que estar unidos. Hoy más que nunca tenemos que estar vigilantes de qué hace el que se dice presidente de la República, porque el apoyo popular y del pueblo no lo tiene, porque está haciendo fraude, el más grotesco fraude, y lo denuncio públicamente. Muchas gracias, compañeros. Vamos a seguir en la lucha. A seguir na luta. Bom, e todo esse chilique é porque as pesquisas estavam dando 51, 52% de votos para ela, às vezes colocando Noboa também com 51, 52. Tudo indicava uma eleição bastante acirrada, mas, ao que tudo indica, segundo a Comissão Eleitoral, ela perdeu a eleição e não há qualquer indício de fraude. Mas afinal, quem é o Daniel Noboa? Aos 37 anos, ele foi o presidente mais jovem da história do Equador. Ele é filho do Álvaro Noboa, um magnata das bananas
bananas que tentou ser presidente 5 vezes sem sucesso. Daniel cresceu entre o Equador e os Estados Unidos, estudou em universidades de ponta como Nova York e Harvard e trabalhou no império empresarial da família antes de entrar na política. Ele foi eleito deputado em 2021, teve uma atuação discreta até se candidatar à presidência. Noboa se vende como um cara moderno, católico, mas também ligado a ideias liberais. Apesar dele mesmo já ter dito que é de centro-esquerda, suas políticas muitas vezes parecem que são de centro-direita. Quando ele assumiu o governo em novembro de 2023, ele pegou um Equador em chamas. A sua principal bandeira foi combater a violência. E foi por isso que logo de cara ele declarou estado de exceção. E assim ele permitiu que os militares patrulhassem as ruas e as prisões. Em janeiro de 2024, após a fuga de líderes criminosos, como por exemplo o Fito, da gangue Los Choneros, ele foi além, declarou conflito armado interno, tratando as gangues como inimigos de guerra. Ele também propôs a criação de mega prisões no estilo de El Salvador de Nayib Bukele. Ele também criou um plano chamado Fênix para reforçar a inteligência policial. Na economia, ele tentou fazer reformas tributárias, reformas energéticas que ele chegou a enviar ao Congresso, mas ele sofreu duras resistências por parte da oposição. Bom, mas vamos tratar dos resultados que ele obteve ao longo desses 1 ano e 7 meses à frente da presidência do Equador. Bom, a taxa de homicídios caiu de 47 por 100 mil habitantes para 38 por 100 mil habitantes. De fato, houve uma pequena redução, mas o Equador continuou sendo o país mais violento da América Latina. Na economia, o crescimento foi tímido. O PIB subiu apenas 1,5% em 2024. E além de tudo, a questão do desemprego ainda preocupa os equatorianos. Bom, o nome que sempre aparece quando se fala de Daniel Noboa é de Nayib Bukele. O Noboa nunca escondeu que admira o modelo do Bukele contra o crime. Ele elogiou as mega prisões salvadorenhas e adotou algumas táticas parecidas. Só que há uma diferença, o Bukele tem um apoio quase que absoluto no Congresso, por ter conquistado isso pelo voto popular nas eleições legislativas, que lá, nesse caso, foram no meio do mandato presidencial. E depois, na reeleição de Bukele, as eleições legislativas ocorreram no mesmo ano. E com a sua vitória esmagadora, ele elegeu 56 das 60 cadeiras do Congresso. Ainda sobre o Bukele, em entrevista ao The New Yorker, o Noboa diz que, comparado ao Bukele, tudo que ele teria feito teria sido dentro da democracia, com o apoio do Congresso e do Judiciário. Parece que ele não conhece o caso de El Salvador, porque justamente o mesmo ocorreu por lá. Bom, agora reeleito, Daniel Noboa tem 4 anos pela frente. Ele quer intensificar o combate ao crime, com mais prisões de segurança máxima e inteligência para a polícia. Na sua primeira eleição, ele disse que faria prisões navio, ou seja, ele ia fazer prisões absolutamente isoladas. Ele chegou até a dizer que contrataria a mesma empresa que fez o mega presídio Secote em El Salvador para fazer o mesmo no Equador. Porém, até agora, os 2 anúncios que ele fez de mega prisões ainda não saíram do papel. Na verdade, ainda estão em obra, mas muito longe de serem concluídas. Lembrando que o primeiro passo que foi tomado em El Salvador foi tomar o controle dos presídios. Ter presídios em que o Estado de fato tome conta é o primeiro passo para você poder começar a eliminar o crime organizado. Daniel Noboa ainda prometeu 500 mil empregos até 2029. Bom, os desafios de Daniel Noboa são enormes, principalmente voltado para a questão da segurança. Ele tem bons exemplos para seguir, tanto de Nayib Bukele como de Javier Milei, que na Argentina copiou o modelo de Bukele e já obteve a menor taxa de homicídios da série histórica na Argentina. Para além disso, ele precisa resolver a questão econômica e a questão energética no Equador para evitar novos apagões. Se você quer continuar acompanhando tudo que ocorre no mundo, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho, já deixa o like para fazer mais vídeos como esse e não deixa de se tornar aluno do curso de Geopolítica, o link está na descrição desse vídeo. Beijos, abraços!